A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos. Dando início a mais uma aula do nosso curso, e o tema de hoje é a evolução da ciência econômica, que aliás nós teremos aí durante um período longo aulas sobre economia, conceitos de economia, da macro e microeconomia, no que diz respeito ao entendimento do funcionamento do sistema econômico como um processo científico, né? Falando um pouco sobre inflação, sobre política fiscal, política monetária, custo, balanço de pagamento, falando sobre desemprego, renda, desenvolvimento, PIB, enfim. Nós vamos falar aqui de vários temas vinculados e relacionados à economia ao longo das próximas aulas, e hoje o que nós iremos fazer? Uma introdução do desenvolvimento do pensamento econômico, né, durante um período longo, mas que nos importa especialmente o período clássico, que ocorre a partir do século XVIII para cá, sobretudo com o surgimento do capitalismo. Mas para que a gente possa ter uma visão mais histórica do processo do desenvolvimento econômico, caberia aqui fazer alguns apontamentos importantes das origens, né, do processo econômico, e a gente vai observar que a economia como ciência ela só surge de fato, né, dentro de um processo paralelo ao surgimento do capitalismo. Portanto, há uma relação direta ao desenvolvimento das relações de produção, do sistema de organização do trabalho e também da questão do acúmulo do capital. Como resultado disso, a economia ela vai se organizar em novos patamares, e a partir do século XVIII, então, nós veremos aí a ciência econômica se desenvolvendo, né, dentro desse movimento do desenvolvimento na escala do sistema produtivo capitalista. E o que ocorre é que o grande impacto da mudança ocorreria a partir do século XIX, né, especialmente ao longo da década de 30, 40, 50 do século XIX, o seu desdobramento na segunda metade do século XIX até o início da crise que ocorreria em 1929, quando surgirá aí uma nova escola do pensamento econômico, conhecida como escola keynesiana, que é uma escola que tem características típicas do processo de intervenção da economia por parte do Estado, quebrando o eixo articulador existente na época, que era um modelo clássico liberal, exatamente por não permitir ou não entender a necessidade da intervenção econômica por parte do agente, por parte do Estado como agente econômico. Bom, muito embora de lá para cá muita coisa tenha mudado, o que a gente observa claramente hoje é que as escolas econômicas que vão se firmando ao longo do tempo decorrem exatamente dos processos de mudanças dentro do próprio modelo, né, do capitalismo. Bom, o que a gente vai fazer hoje é um apanhado geral desses processos, iniciando, né, o que a gente chama do modelo pré-científico da economia, que a gente pode inclusive atribuir aí o período antigo, da Idade Antiga, né, até por volta ali talvez do século XI, século XII, né, de um movimento que iria ocorrer em razão vamos dizer assim, do aumento do comércio, né, especialmente ali naquela região do Mediterrâneo, né. Na antiguidade, né, o aspecto econômico nunca teve esse impacto, essa importância. Pode-se inclusive se dizer que o aspecto mais importante dentro da organização do Estado sempre foi o aspecto político, né? O aspecto político que de alguma maneira dava as bases para o desenvolvimento das relações econômicas, mas não havia uma ciência clara e específica que definisse as suas tratativas, né, do ponto de vista da administração do dinheiro, da questão da administração doméstica de uma economia conhecida como nos dias de hoje, né? Do ponto de vista hipotético, né, as preocupações claramente elas estavam fundamentadas sobre o aspecto político, mesmo no período romano, que já era um período mais desenvolvido depois do período grego, né? Então, o que a gente vai observar? Que as grandes mudanças econômicas, de fato, vão ocorrer especialmente a partir do século XVI, né? Exatamente pela introdução do Estado moderno, em razão também das navegações, das novas descobertas. Aí já é um momento também que a gente vai observar a questão do mercantilismo como um aspecto importante na questão do desenvolvimento da economia, né, como um todo, né?
Então, é a partir da Idade Média, especialmente ali entre o século XI e o século XV, né, que se observará, por exemplo, alguns movimentos que fortaleceria, né, as relações econômicas, especialmente no que diz respeito ao comércio, né. Haviam ali feiras periódicas, né, que a característica era trocas de especiarias, de produtos, sobretudo vindo do Mediterrâneo, do Oriente Médio, de outras regiões onde se trazia, né, especiarias distintas, né, com aqueles produtos produzidos, por exemplo, nas áreas rurais, por exemplo, do interior da Europa, né. A organização era a base do ofício, a organização do trabalho e, portanto, da produção, né? Esse modelo de ofícios, ele percorre, inclusive, quase 5, 6 séculos, basicamente, e ele vai começar a modificar-se exatamente com o advento do desenvolvimento do comércio e das navegações decorrentes das grandes descobertas do século XVI, né? Mas o que nós vemos do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? São generalidades de trocas entre o setor rural e o setor urbano, né? Conhecido como um movimento de troca permanente, inclusive a existência dos burgos, né? Que eram localidades próximas dos castelos onde viviam os senhores feudais, né? E ali onde os comerciantes levavam suas mercadorias para negociar essas mercadorias de várias formas, né? Portanto, o impulso do comércio a partir do século XI, século XII, né, ele vai incrementar aos poucos esse processo da economia, especialmente na região ali do Mediterrâneo, na região de Gênova, Pisa, Florença, Veneza, né? Agora, o que é importante também é que esse período marca, é claro, né, a presença forte da igreja, né? A igreja, ela é o grande, vamos dizer assim, consolidador, né, político, do poder político no período, né? E a igreja passa a ter um papel importante porque a partir desse momento ela começa a ter algumas atuações em termos de definição, por exemplo, quando ela reconhece a dignidade do trabalho, a questão da usura, a condenação das taxas de juros elevados, né? Um preço justo, um preço adequado que permitisse de fato que as pessoas pudessem, né, ter o lucro certo ou o lucro justo, né? E aquele que pagasse também um preço justo, né? É uma questão muito relativa porque precisaria entender com mais clareza, vamos dizer assim, né, esse assunto, mas de todo modo para a gente poder ter uma base, né? Até essa época a economia basicamente se orientava pela moral cristã, então havia uma moral, né, do ponto de vista do entendimento sobre o aspecto das relações de troca, do aspecto da relação econômica e mesmo, né, no sistema bancário. Para a gente poder entender essa questão é preciso então voltar à história para poder reconhecer como é que esses processos ocorriam, né? A partir da metade do século XV, aí a gente já tem uma influência forte de movimentos que darão início ali a uma nova escola do pensamento, que é o Renascimento, né? Nós veremos, por exemplo, né, essas mudanças ocorrerem com mais velocidade. Há também a subordinação religiosa, né, substituída pela preocupação metalista, ou seja, o metal começa a ter um papel importante a partir da segunda metade do século XV, né, que dará inclusive uma formação de uma nova escola econômica chamada mercantilismo, né? Preceitos iniciam-se nesse período também, né, sobretudo na questão da administração pública, então esse aspecto também passa a ter um papel importante, né, na forma de organizar a administração pública, vamos dizer assim, dos principados, das localidades existentes naquele período, né, da forma como era organizado, né. E é claro também, esses preceitos da administração pública eram usados para aumentar a riqueza das nações, ou seja, era necessário, portanto, organizar a coisa pública, como é que o Estado, né, iria alcançar o melhor resultado na eficiência das suas riquezas, né? Basicamente, o que nós vemos nesse período, né? Economistas ou pessoas que tinham um entendimento sobre economia, né, de uma maneira mais profunda, vamos dizer assim, considerando, é claro, as limitações da época, né, de países como Portugal e Espanha, né, que tinham características como, por exemplo, a restrição à saída de metais e o incentivo à entrada de mercadorias estrangeiras, né? Ou seja, havia
a percepção de que uma nação, para poder ser rica, era preciso ter acúmulo de metais, né? O que garantia, por exemplo, a necessidade também de buscar outras fronteiras para a riqueza da coroa desses países. Foi o que aconteceu no final do século XV, início do século XVI, com as descobertas das Américas, né, e outras regiões, que daria início a uma nova situação política, geopolítica, né, e de certa forma global também, porque foi o início de um processo de expansão do comércio como um todo, né? Características da época, a gente tinha, por exemplo, situações em que países como a França, por exemplo, tinham características protecionistas, né? Muito embora, né, dentro de limitações que conhecemos hoje. Mas, ainda assim, vemos claramente que não há uma definição única do ponto de vista da atuação dessas nações, desses países naquele período, né? A Grã-Bretanha, ela passa por movimentos de mudança, especialmente a partir do final do século XVI para o século XVII, mas certamente no século XVI ela já vai buscar, através do comércio e a navegação, novas fontes de riqueza, né? Muito menos pela exploração de novas fronteiras e mais pela exploração de novas fronteiras comerciais, né? Diferentemente de Portugal e Espanha, né? O que nós vemos ao longo da história, né? A partir da segunda metade do século XV, né, nós veremos, por exemplo, profundas transformações que marcam o início do mercantilismo. As transformações, elas se dão no campo intelectual, né, na arte, na imprensa, na ciência, né. Isso tudo foi importante porque isso deu características, por exemplo, de organização metodológica das atividades, né, das atividades econômicas, por exemplo, como foi também no aspecto político, né? Então, o Renascimento teve essa característica de transformar, buscar uma nova condição da administração pública dentro daquilo que eles entendiam necessário para melhor organizar, né, a riqueza das nações, né? A Idade Média, a partir da metade do século XV, profundas transformações vão marcar o início, portanto, desse mercantilismo, né? Transformações religiosas, nós vamos ter, por exemplo, nesse período, a partir do início do século XVI, né, a reforma religiosa através do calvinismo, através do puritanismo anglo-saxão, que, aliás, isso foi importante, inclusive, para uma série de mudanças, sobretudo na questão da organização do trabalho, da produção, do comércio e coisas do tipo, né? E aí você vê claramente também que, a partir desse período, você inicia uma escola que mais adiante, lá por volta do século XVIII, né, fortaleceria o liberalismo, que é exatamente a exaltação ao individualismo, a busca da riqueza individual como um processo que vai se alinhar perfeitamente ao modelo capitalista, né? E tinha outra questão também que era muito importante no início desse período, que era a exaltação à atividade econômica, né? E uma característica também que veio com a reforma protestante foi exatamente a condenação à ociosidade, ou seja, o homem teria que ser produtivo, ele teria que ser produtivo para si, produtivo para a sociedade. Com as características, né, da época, a gente vai observar que o trabalho transformador ele vai impulsionar o comércio e, claro, naturalmente, vai impulsionar a atividade econômica, que vai ajudar claramente, junto com as reformas políticas, especialmente na Inglaterra no século XVII, né, as chamadas liberdades individuais, né, especialmente aquela que está relacionada ao trabalho, né, e, é claro, também à produtividade, né. O aspecto também que será observado a partir do século XVI é a atividade financeira através dos bancos, que começam a ter aí um papel importante na questão do financiamento, né, da produção, né? Ou seja, os bancos que permitiram de certa forma, né, esse movimento impulsionador para o desenvolvimento do mercantilismo e também das atividades econômicas empresariais
que estava vinculada exatamente à busca do lucro, né, claramente, né, e o sucesso dos negócios como um aspecto importante, né, na definição desta escola econômica que nascia muito incipientemente no século XVI, mas que já apontava aí uma mudança importante considerando, né, o modelo anterior. A partir, portanto, desse período, né, nós veremos claramente o aparecimento do Estado moderno, né? Ou seja, esse Estado ele vai passar a ter um papel de coordenar, né, os recursos materiais e humanos da nação. Isso é algo importante porque permitia claramente aí, uma nova reorganização das relações de produção, né, uma nova forma de organização também das relações humanas dentro da sociedade, naturalmente, né. O que se via claramente era uma ação aglutinadora das forças da nobreza, né, do clero, dos senhores feudais, mas também havia ali o início de um novo movimento que daria, vamos dizer assim, o encadeamento para a grande transformação que seria, né, o nascimento da burguesia, né? Ou seja, foi a burguesia que, no seu processo, do seu desenvolvimento, que foi dando, né, essas nuances, vamos dizer assim, de transformação do sistema econômico que conheceríamos, por exemplo, a partir da segunda metade do século XVIII, né, o nascimento da escola econômica clássica, ou a escola liberal, será fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Do ponto de vista do mercantilismo, né, o mercantilismo ele vai trazer algumas bases importantes também de mudança, né? E basicamente assim, o mercantilismo tem algumas mudanças, algumas variações de um país para o outro, mas do ponto de vista da sua generalidade, vemos algo muito em comum, né, que é exatamente essa passagem da economia regional para uma economia nacional, dado efetivamente a partir dessas transformações decorrentes das mudanças que começaram lá no século XV, especialmente, né? Nações da Europa Ocidental organizavam suas economias internas como forma de melhorar a eficiência da sua economia, é claro, dos resultados obtidos com a sua organização, né? Então, o que nós veremos aí dentro desse movimento mercantilista? Uma unidade nacional, a busca por novos mercados, isso era um fato, né? E a navegação ela foi importante nesse sentido, a exportação de todos os recursos econômicos que o país pudesse ter, no sentido de trazer mais divisas para a sua nação, né? E o controle e direção do Estado como um aspecto também delineador, né, desse movimento que a gente conhece como movimento mercantilista. O mercantilismo também ele vai atribuir demasiado valor, né, ao metal precioso, ouro, prata e metais do tipo. Inclusive isso foi fundamental para a definição na época, né, do conceito de riqueza de uma nação, né? Quanto mais metal precioso uma nação ela obtivesse, mais rica seria essa nação, o que permitia, né, a produção de grandes feitos, né, dentro dessas características. Considerou a produção apenas uma função, né, em função da prosperidade do Estado, sem se preocupar com o bem-estar individual. Ou seja, o mercantilismo não tem essa característica, né? Então, o básico do mercantilismo é exatamente o acúmulo pelo acúmulo, né? Então, claramente, fundamentado na riqueza daqueles que possuíam, né, o poder para exercer a função, né, de governo e, é claro, aqueles que estavam em torno daqueles que mandavam. Mas assim, o que a gente vai observar é que esse conceito de bem-estar individual ele só vai surgir de fato mesmo com o capitalismo. Aí já é um outro momento da questão econômica encarada dentro dessas transformações, né? Outro fato importante é o surgimento do comércio internacional como um processo resultado das navegações, né? Mas como unilateral e agressivo, né? O processo era imposto de fato, né, em razão do poder econômico, mercantil, militar, exercido pelas nações mais ricas, especialmente, né, sobre as colônias. O lucro de um país é prejuízo de outro, naturalmente. Então era a exploração pela exploração, não havia o retorno, né? É só ver o que aconteceu no Brasil, a gente sabe nitidamente, quer dizer, a história é muito clara sobre isso, não apenas no Brasil, mas se você olhar para a América Latina, a gente verá, por exemplo, o resultado disso. A África, por exemplo, especialmente, né, a África
Mas, enfim, a gente vê nitidamente que a característica do mercantilismo é um comércio internacional de mão única, portanto unilateral, né? E uma política colonial exatamente para submeter as colônias à vontade, né, das metrópoles, a fim, é claro, de garantir as riquezas e as benesses trazidas pela exploração de suas colônias. Explorar a colônia ao máximo possível, né, buscando ali, de fato, as riquezas mais importantes, como metais preciosos, produtos tropicais, especiarias, produtos raros, enfim, matérias-primas, tudo que pudesse, de fato, acumular riqueza às metrópoles, né? E, é claro, também havia uma política para impedir o desenvolvimento de qualquer atividade econômica que pudesse fazer concorrência à metrópole. Então, naturalmente, você vê a perversidade desse processo, né? A partir de 1750, né, a gente verá, por exemplo, uma mudança importante, né? Porque ali vai nascer uma escola que a gente conhece como fisiocrata ou fisiocracia, né? Por volta de 1750, 1870, essa escola ela vai ter um período relativamente curto, né? Mas ela vai trazer uma mudança significativa, né? Ela surge nesse período, né, em torno de um médico da corte, né, né, chamado Dr. Quesnay, né? Os fisiocratas eles conseguiram prestígio entre os aristocratas, os fidalgos e governantes, né? E a característica, o universo regido por leis naturais, segundo os fisiocratas, né, eram absolutos, imutáveis e universais. Portanto, né, havia uma relação muito próxima dessa questão da providência divina para a felicidade dos homens. Ou seja, os homens, através da razão, né, poderiam descobrir essa ordem de formulações que satisfaziam, né, a sociedade. Ou seja, havia uma tendência teológica no pensamento dos fisiocratas, né? Mas a característica básica econômica dos fisiocratas era a ideia do utilitarismo, né? Ou seja, obter o máximo de satisfação possível com o mínimo de esforço, característico dessa escola, né? Essa escola econômica que será depois rompida com a criação da escola clássica liberal. Além disso, também o harmonismo, ou seja, acreditava na compatibilidade universal dos interesses pessoais numa sociedade competitiva, ou seja, não acreditava em conflitos individuais, né, ainda que reconhecesse a competitividade dentro de uma sociedade, né? E a teoria do capital, ou seja, os empresários agrícolas equipados, riqueza acumulada para a produção, ou seja, a riqueza, segundo os fisiocratas, se constituía pela terra, o uso da terra. Portanto, não era o trabalho, não era a indústria, né, que garantia a riqueza de uma nação, sim, né, a produção da terra, a produção que vinha da terra, né? Ou seja, a característica basicamente da fisiocracia, né, estava vinculada exatamente a esta realidade, ou seja, e também a gente pode pensar o seguinte, que ela representou de modo simplificado o fluxo de despesa de bens entre as diferentes classes sociais, né? Um equilíbrio de quantidades globais que existiam na época também. E admitiu, é claro, ser a terra produtora da mais-valia, não o trabalho, que é uma característica típica, né, da escola fisiocrata, né? A partir de 1777, a gente vai observar com a obra do Adam Smith, né, uma nova escola surgir, que é a escola econômica liberal. Essa escola ela já está muito vinculada às mudanças que ocorriam, sobretudo com o nascimento das fábricas na Inglaterra, né? E, é claro, as mudanças políticas ocorridas no século XVII na Inglaterra, especialmente no que diz respeito, né, às leis que favoreciam o livre comércio. É bom lembrar que a Inglaterra, já no século XVIII, em razão do uso intensivo da ciência, com o surgimento da máquina a vapor, né, e da mecanização da indústria, o incremento produtivo industrial inglês se tornou muito forte. Não foi à toa que no século XVIII a Inglaterra passa a ser o país mais importante no globo, se tornando inclusive império, né, constituído pela força produtiva industrial, certamente econômica, o que também lhe daria possibilidade, vamos dizer assim, no aspecto militar.
E a Inglaterra também ela tem um aspecto importante, porque as primeiras leis liberais decorrentes das transformações políticas exatamente para favorecer o livre comércio, né, e a livre competitividade, sobretudo no sentido internacional. E o grande articulador das ideias liberais, né, do ponto de vista econômico, foi o Adam Smith, né, que escreve uma obra importante na época, né, em 1777, chamado Riqueza das Nações, e ele traz como uma novidade, diferentemente dos fisiocratas, a ideia do trabalho como um valor. O trabalho ele tem um sentimento cristão, protestante, o trabalho organizado, o trabalho produtivo, um trabalho que deixa de ser um trabalho meramente fazedor e é um trabalho realizador, né? É um trabalho que tem um papel no sentido de transformar a realidade, o que pode levar também à ideia de que esse trabalho ele tem que ser um trabalho empreendedor. O conceito de empreendedorismo vem com Adam Smith, né? É exatamente a partir da escola clássica liberal, que surge essa ideia do individualismo egoísta positivo, ou seja, Adam Smith dizia que o homem ele tem todo o direito de se autorrealizar pelo egoísmo individual. Porém, quando ele realiza e ele satisfaz essa necessidade, a coletividade acaba sendo favorecida em razão do ganho que ele obtém, porque naturalmente, como ele está em busca permanente do lucro e satisfazer as suas necessidades, o resultado acaba sendo também para o coletivo. O que, de certa forma, isso vai trazer uma nova característica para o conceito de riqueza. Não é à toa que ele vai escrever Riqueza das Nações, onde ele coloca o trabalho como eixo articulador dessa riqueza. Deixa de ser importante o acúmulo de metais preciosos, deixa de ser importante, por exemplo, o uso da terra como extração da mais-valia e passa então o trabalho a ter essa característica centralizadora na questão da economia. Se a gente não entender esse posicionamento do trabalho, né, e do desenvolvimento econômico a partir das novas relações de produção com o uso intensivo da busca pelo lucro, não se entenderá a escola liberal que nasce com Adam Smith, né? E é claro, ele vai observar nitidamente, né, que em razão do capitalismo no século XVIII, né, que a gente define inclusive como a primeira revolução industrial, que compreende entre o ano de 1750 até 1850, né, ele vai observar nitidamente as mudanças trazidas pelo capitalismo. Essas mudanças vêm, por exemplo, com a organização do trabalho, a necessidade do trabalho ser produtivo, o trabalho mecanizado, a divisão do trabalho, que ela tem um papel de melhorar a capacidade produtiva, especialmente no que diz respeito ao resultado obtido pelo empresário, né? Algumas questões que o Adam Smith coloca, por exemplo, será debatido e discutido depois por outros economistas seguidores da ideia liberal dele, como, por exemplo, o David Ricardo, que a gente vai falar sobre ele, o próprio Malthus. O Malthus, ainda que ele tivesse aí vamos dizer assim, um conceito mais conservador, especialmente no que diz respeito ao trabalhador e é claro, né, a renda do trabalhador, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas, enfim, o Smith ele confiava no egoísmo inato dos homens exatamente como um processo de harmonia natural dos interesses para a produção da economia, né? Não é à toa que o capitalismo ele projeta exatamente a ação individual como uma ação necessária para o desenvolvimento do homem. Quando ele falava que a riqueza ela se dá pelo trabalho, esse trabalho ele passa a ter um caráter importante no que diz respeito ao valor moral. Vou dar um exemplo. Se a gente observar na cultura aristocrática estamental, que era um modelo, né, de organização social, que eram chamados estamentos, não havia classe social antes do capitalismo, né? O que eu quero dizer com classe social? A classe capitalista, né, dos proprietários do meio de produção, o dono do capital, e os trabalhadores, ou seja, o proletariado. Isso vem com o advento do capitalismo. Então, o trabalho ele deixa de ser meramente um trabalho, né, no sentido da necessidade de buscar com o trabalho a subsistência. O trabalho passa a ser algo muito maior do que isso, é o trabalho realizador. É um trabalho transformador e um trabalho que permite o homem enriquecer exatamente em decorrência dos resultados desse trabalho, ok? A gente vai pensar isso ao longo do século XIX e veremos, por exemplo, como essa questão vai impactar fortemente nas relações de trabalho, nas relações de produção. E, é claro, o uso intensivo dessa metodologia vai levar a uma exploração tão violenta
que fará nascer, por exemplo, uma nova escola que é da contradição do capitalismo, que é o próprio socialismo, que vai observar, né, o excesso e o abuso do capital sobre o trabalho. O grande responsável pelo surgimento dessa escola do pensamento econômico, né, Adam Smith, ele vai nos trazer a ideia de que o egoísmo inato dos homens, né, é o que possibilita a harmonia natural dos interesses, ou seja, considerando que todo indivíduo se esforça em seu próprio benefício para encontrar o emprego mais vantajoso para o seu capital, qualquer que seja ele, esse esforço acaba produzindo para a coletividade o melhor resultado. Então, quando a gente fala que no sistema capitalista o individualismo é algo presente, é porque isso de fato faz parte da escola capitalista. Certamente, o interesse individual, a busca pelo interesse pessoal dentro das realizações de uma sociedade produz, segundo os economistas clássicos, né, o melhor resultado. O constante e ininterrupto esforço de todo homem para melhorar a sua própria condição é bastante poderoso para manter o que ele chamava de marcha natural das coisas no sentido de melhoria. Então a gente vê claramente que na escola clássica liberal, né, esse esforço individual, né, é o que produz a melhora da condição da própria sociedade. Então, os teóricos liberais partem do princípio de que é o indivíduo, né, o agente mais importante e transformador de uma sociedade, não o contrário. Portanto, a liberdade individual, as condições caracterizadas pela liberdade individual, como, por exemplo, o direito civil, acaba respondendo diretamente o princípio da escola clássica liberal. Por exemplo, se a gente olhar para a questão prática, observemos o que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Dentre as leis que, de certa forma, regram as relações do direito nos Estados Unidos, é o direito civil aquele mais importante. Né? Lá, direitos coletivos, por exemplo, não tem tanta importância como tem aqui no Brasil, por exemplo, em razão das características da formação político-econômica que nós tivemos aqui, que, aliás, nós iremos discutir isso em uma das nossas aulas, para diferenciar o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro comparado com outros países, especialmente com países que foram colonizados no mesmo período em que o Brasil. Né? Então, naturalmente, o que você vai começar a observar na escola clássica é a definição do papel do indivíduo na sociedade, a definição do papel do Estado, as obrigações e responsabilidades tanto do Estado quanto do indivíduo e como isso vai ocorrer no processo da sua relação, né, produtiva. A defesa dos interesses individuais é sempre algo a ser destacado na escola liberal. É uma escola que tem, por princípio, a não interferência do Estado nos negócios, nas relações entre o indivíduo e os seus empreendimentos. Portanto, percebe-se claramente aí que quanto menor o Estado, segundo os teóricos liberais, né, clássicos, mais eficiente esse Estado por permitir uma maior fluidez das realizações empresariais, das realizações empreendedoras dos indivíduos. Se o governo, segundo Adam Smith, se abstiver de intervir nos negócios econômicos, a ordem natural pode atuar. Ele dizia, inclusive, que havia e há uma mão, né, invisível que ocorre naturalmente em razão dos interesses de cada um, buscando dentro da sociedade o seu lucro, as suas realizações. É o mercado regulando as ações humanas, é o mercado regulando as realizações plenas dentro de um sistema de produção, um sistema econômico. É o que ele chamava de laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa que a economia se autorregule, deixa que a economia leve em razão de demanda e oferta das condições naturais, né? Que as coisas acabam acontecendo. Exatamente porque há um princípio natural do interesse egoísta em buscar promover sempre o melhor para si, e é isso que motiva, né, as realizações e, é claro, o desenvolvimento de uma sociedade. Naturalmente, o que o Adam Smith está tentando dizer é que o Estado precisa dar as condições para que isto ocorra. Quando ele aponta essa ideia, ele está dizendo que o papel do Estado, basicamente, é limitar-se a garantir os contratos, manter as condições mínimas de infraestrutura para permitir o desenvolvimento e, é claro, né, as condições para o desenvolvimento do capital
e as relações entre o capital e o trabalho devam ser relações livres, né? Entre homens livres e empresários que demandam mão de obra, portanto, não há participação de um agente público. Não é à toa que, no princípio do capitalismo, não havia leis de proteção social, né? As relações eram relações de capital e trabalho de cunho exploratório, pura e simplesmente, de tal modo que isso levaria no século XIX à grave crise, né, do capital e o trabalho em razão das péssimas condições que o capitalismo produziu na vida do trabalhador. E foi exatamente por isso que nascem ali os primeiros movimentos operários, e desses movimentos operários surgirá, por exemplo, né, uma classe de trabalhadores extremamente crítico ao sistema, né, que levaria depois a escola socialista a tomar a frente, especialmente depois da Primeira Internacional, no combate ao capitalismo e, claro, a exploração, como o capitalismo tomava as riquezas em detrimento da exploração desumana dos trabalhadores. A principal explicação de Smith para o desenvolvimento econômico, as principais, na verdade, estão na especialização da força de trabalho e na alocação da força de trabalho em várias linhas de emprego. Ele vai dar muita ênfase a essa questão da divisão do trabalho dentro do sistema produtivo capitalista, reconhecendo que a divisão do trabalho permite a maior especialização por parte do trabalhador, o que leva, em claro, né, a capacitação desse trabalhador e também a melhora da sua produtividade dentro do trabalho realizado. Naturalmente que a divisão do trabalho ela vai de fato proporcionar um lucro excedente a mais do que já se observara anteriormente, e na medida em que a divisão do trabalho ela vai se consolidando, né, o aumento do lucro do capital sobre o trabalho também se consolida, né, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, com o nascimento das chamadas corporações, ou corporation, né? Mas é sem dúvida alguma a partir do modelo taylorista e o modelo fordista que se intensificará o processo, né, da divisão do trabalho, claro, né, e a repetição como uma medida de ampliação da produtividade por parte do trabalhador. As consequências depois a gente sabe, mas a gente inclusive vai discutir aqui essa questão do fordismo, do taylorismo e de outras escolas da administração do trabalho que também aconteceram e acontecem até os dias de hoje. A outra questão, por exemplo, trazida por Adam Smith é que ele apoiava a suposição de que a concorrência minimiza o desenvolvimento econômico que seria partilhado por toda a sociedade, né? O que ele quer dizer é o seguinte, que no sistema capitalista, somente a concorrência é o que promoverá o desenvolvimento. Exatamente. Quando os agentes econômicos livres para atuar em busca do seu lucro e da sua realização, promoverão permanentemente, né, a modernização, né, no sistema produtivo, criando condições de melhorar as suas mercadorias para poder ter mais mercado e concorrer com o seu concorrente, né, de modo que é no sistema competitivo, né, de concorrência, que o capitalismo se desenvolverá e terá as condições, né, para o seu desenvolvimento na sua plenitude. Então, para os liberais, a concorrência, a livre concorrência, é saudável porque ela produz exatamente a busca por melhorias em razão de manter, né, a necessidade da sobrevivência da própria empresa. Nos dias de hoje, com o advento das novas tecnologias, isso fica ainda mais claro, o que nos leva a pensar, né, que o uso intensivo da tecnologia em busca de novos mercados também irá confrontar com uma nova realidade. Naturalmente que quanto mais massivo for o uso de tecnologias dentro de uma empresa, de uma organização, menos demandará mão de obra, o que pode gerar um problema do que a gente chama de desemprego estrutural, causado exatamente pelo uso excessivo de tecnologia e pela dispensa da mão de obra, ou quando usa a mão de obra, é uma mão de obra altamente qualificada, né, que representa, né, um número muito pequeno, considerando um número de dispensa, né, em razão do uso da tecnologia, né. Mas essa situação é a outra questão que a gente vai também debater, que é a questão do mercado de trabalho na atualidade, mas uma aula mais à frente a gente vai voltar a essa discussão, trazendo e ponderando aí as grandes temáticas do mundo do trabalho no presente momento, né. Após a publicação do livro do Adam Smith, Riqueza das Nações, e toda a sua contribuição, né, à escola liberal,
ele é tido como pai do liberalismo, né? Um outro importante teórico também da economia clássica, né, chamado Robert Thomas Malthus, né, o Thomas Robert Malthus, né, ele também foi um dos grandes defensores da escola liberal, e ele tinha uma preocupação, muito embora, né, a gente precisa analisar isso sobre uma perspectiva da época, né, mas ele tinha uma preocupação muito grande do crescimento muito rápido da população na Inglaterra, lá no início do século XIX, especialmente da população de trabalhadores, de filhos de trabalhadores carentes, por exemplo. A pobreza estava aumentando entre os trabalhadores, em razão do número excessivo, segundo ele, de filhos que os trabalhadores possuíam, tinham. Então, naturalmente, isso criava um problema para o Estado, que custava, né, mais lucro das empresas, porque o Estado precisava atender uma enorme massa de trabalhadores desempregados, fazendo com que a arrecadação do Estado tivesse que ser ampliado para custear as atividades sociais que, segundo Malthus, né, eram improdutivos, e isso não criava as condições de desenvolvimento, né? E ele usou uma teoria, né, a teoria que ele chamava de teoria da população, né, e do alimento, que ele dizia assim: na medida em que a população ela cresce em ordem geométrica, enquanto, né, o alimento cresce em ordem aritmética, ou seja, enquanto a população cresce 1, 2, 4, 8, 6, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. e tal, a capacidade de produção alimentar, né, ela cresce de maneira aritmética, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por quê? Na época, segundo Malthus, né, isso levaria a uma crise social enorme, exatamente por não haver capacidade suficientemente para atender a todas as pessoas na sua necessidade alimentar. Claro que hoje em dia, com tecnologia, muita coisa mudou, então a situação hoje é diferente, mas ainda assim a gente sabe que, segundo o levantamento da própria FAO, né, que é o órgão da ONU que cuida dessa questão, mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome por não ter acesso ao alimento, né? Ou quando tem, é muito precário. Isso significa que o problema da fome ainda é um problema muito sério, apesar do avanço da área plantada, o avanço das tecnologias que nós vimos nos últimos 30 anos, por exemplo, né? A questão da fome é um setor ainda que precisa ser realmente bastante estudado, compreendido, e, é claro, isso trazendo enormes impactos, né, na questão social, né? Bom, e naturalmente essa resolução da ideia da população versus alimentos fez com que o Malthus acreditasse, por exemplo, que o trabalhador, ao receber maior salário, ele utilizaria isso para ter mais filhos. Então, isso não seria produtivo. Então, ele resumia dizendo que era melhor não repassar salário real para o trabalhador, além daquilo que ele necessitava para o seu alimento, porque ele usaria mal o resultado do seu trabalho, portanto, um salário maior, ele usaria mal. Então era melhor que esse dinheiro excedente estivesse na mão do empresário, porque ele, estimulado pelo lucro, buscando mais lucro, ele investiria em novas empresas, buscando, portanto, novos trabalhadores, o que geraria mais demanda por trabalhadores e, portanto, mais renda e assim por diante, né? Quer dizer, é uma teoria extremamente elitista, caracterizado pelo fundo da ideia de que o trabalhador não sabia administrar dinheiro, o trabalhador usava todo o dinheiro que ganhava, né, para ter mais filhos, ou então para as chamadas frugalidades, as frivolidades da vida social, né? Se é que poderia dizer social em razão das condições precárias, né? Outro teórico importante também da escola clássica é o David Ricardo, né? Esse foi, vamos dizer assim, talvez o mais importante depois de Adam Smith, né? E ele trabalha com questões importantes, né, que vai levar a uma discussão sobre preço, salário, lucro e coisas do tipo, né? E ele vai fundamentar, inclusive, né, as bases da economia internacional, né? O que levaria, é claro, a uma intensa discussão, inclusive com Marx depois. Marx vai usar muita referência do David Ricardo, né, em sua obra O Capital, e ele vai usar, inclusive, como referência crítica, mas não deixa de ser uma referência, né? E ele vai trabalhar questões importantes, né, como, por exemplo, a defesa intensiva da industrialização, portanto, das máquinas, como um processo de enriquecimento de uma nação,
né? Portanto, ele está falando do uso intensivo de tecnologias, né? E ele vai concluir que a máquina poderia provocar o desemprego tecnológico e deteriorar as condições do trabalhador desde que ela não fosse utilizada de forma adequada, né? E ele também mostra a interligação entre expansão econômica e distribuição de renda. Naturalmente, o que ele está dizendo, né, que quanto mais trabalhadores trabalhando, mais demanda haveria pela necessidade, é claro, né, de usar, né, a sua renda em forma de consumo. Naturalmente, isso foi um dos grandes viés que começou lá no início do século XIX, depois vai se intensificar no início do século XX, né? O Stuart Mill também é um teórico da escola clássica liberal, né? Mas ele traz um fator importante, que é o lado da justiça social e da distribuição de renda. Apesar de reconhecer o capitalismo como um sistema econômico capaz de mudar uma nação, de desenvolver uma nação, promover a riqueza, né, ele reconhece também a profunda desigualdade provocada pelo sistema econômico capitalista, exatamente porque o modelo capitalista é resultado, né, exatamente do modo de exploração do capital sobre o trabalho. E Adam Smith, quando trazia a ideia de que o egoísmo fundamenta a base da ação individual, né, para a busca do lucro, o Stuart Mill fará uma crítica a essa questão, né, dizendo que se você não promove um capitalismo que traga a ideia de uma justiça social, esse modelo ele se fragmentaria e naturalmente poderia ser colocado em risco como sistema econômico, né? Depois os teóricos marxistas vão falar muito sobre isso, né, usando um pouco a referência de Stuart Mill sobre esse tema que a gente está colocando aqui agora. Além dele também nós temos o Jansey, né, que é o Baptiste Say, que ele vai dar atenção especial aos empresários e ao lucro, e passa a ideia de subordinação, né, dos problemas das trocas diretamente à produção, né? Ou seja, tornando conhecido sua concepção de que a oferta cria a procura equivalente. Essa ideia de que a oferta cria a procura equivalente, ela foi usada até um determinado período da produção do sistema capitalista, né? Hoje, se a gente analisar do ponto de vista da perspectiva econômica, naturalmente a gente vê que esse modelo não funciona mais. Mas a gente pode dizer que até um determinado período da história econômica, de fato, né, a teoria de Say ela foi muito válida do ponto de vista da sua realização, né? Ou seja, de que quanto maior a produção, né, e quanto mais produção, mais demanda criaria em razão dessa produção gerada, né? A gente viu que o problema que isso levou em 1929 foi o excesso de produção e uma crise dos preços, né, especialmente dos preços de commodities, que gerou uma crise no sistema financeiro, que acabou criando um problema muito sério no sistema de bolsa de valores em Nova York, que se espalha pelo mundo inteiro, e gerou aquela crise gigantesca que foi a crise dos anos 30, que inclusive afetou, né, nações como a Alemanha, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos e tantas outras economias, né? A escola marxista, naturalmente, ela vai fazer a crítica ao modelo capitalista e especialmente ao modelo liberal, né, e as ideias liberais trazidas por seus defensores, seus teóricos, né? E o Marx ele vai se opor a todos esses processos, vamos dizer assim, trazido pelas ideias clássicas dos chamados liberais, né? Ele vai criticar a doutrina populacional de Malthus, certamente, porque é de fato ali uma construção de uma tese elitista, né, estreita do ponto de vista da sua análise, né, por não entender as realidades, né, distintas entre o capital e o trabalho, né. E ele também vai se preocupar, né, com questões importantes, né, naturalmente na relação do capital-trabalho, trazido por sua grande obra, contribuição, O Capital, né. Afinal de contas, é o Marx quem vai, então, né, fazer a análise crítica da relação, né, da luta de classe entre o capital e o trabalho e, consequentemente, né, a forma como o capital e o trabalho, né,
se relacionaria ao longo dos anos que se passam, né, após o início da Revolução Industrial. O Marx ele desenvolveu, né, teorias como a teoria da mais-valia, o capital variável, o exercício de reserva industrial, etc. Ele analisa também a acumulação de capital, distribuição de rendas, chamadas crises econômicas. A aula não é sobre Marx, a gente até já falou sobre isso, inclusive, né, mas vale a pena aqui lembrar que a teoria da mais-valia de Marx ela vai ser fundamental para o entendimento do sistema de exploração do capital sobre o trabalho, né? Esse excedente que o trabalhador produz, além daquilo do que ele recebe, né, que é o que determina o lucro do capital, baseado, é claro, num sistema de exploração tradicional. Né? Marx também afirmava que o valor, né, da forma de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho necessário à produção. Né? Então, considerando tudo isso, a gente também até pode fazer talvez uma análise mais crítica a essa, né, proposta que o Marx nos coloca, né? Mas sem dúvida alguma a contribuição do pensamento marxista foi importante, sobretudo na questão da organização do movimento sindical europeu, né? Que afinal de contas a base inicial do movimento sindical europeu estava muito vinculada meramente a uma questão justamente de teor econômico, né? De conquistas econômicas, mas não estavam fundamentadas em questões de natureza política. Foi exatamente com a escola marxista que o contexto político, ideológico, doutrinário passou a ter um papel importante nessa questão, né? E o Marx também trazia a ideia de que o valor da força de trabalho se baseia nos insumos de trabalho necessários à chamada subsistência e treinamento dos trabalhadores. A gente sabe, por exemplo, que a qualificação do trabalhador permite, por exemplo, uma maior produtividade natural, né, do próprio sistema de produção capitalista. Né? O sistema capitalista, né, o que ele faz? Ele obriga os trabalhadores a vender mais tempos do que o necessário para produzir valores equivalentes à sua chamada subsistência. Né? Ou seja, são obrigados a aceitar as condições impostas pelos empregadores porque não dispõem de fontes alternativas de renda. Naturalmente, quando você vai ao mercado, você disponibiliza a tua força de trabalho, aluga a tua força de trabalho, vende a tua força de trabalho em troca de uma remuneração, por exatamente você não ter constituído o que a gente chama de poupança. Você não tem a renda suficiente para garantir a tua sobrevivência sem o trabalho. Então, naturalmente, você se submete ao ordenamento jurídico-político, né, estabelecido dentro da sociedade, né, e aí você, claro, tem as condições determinadas, né, pelo capital e não pelo trabalho. As regras elas passariam a uma mudança mais significativa, especialmente depois do agravamento da crise de 1929, né, e os acontecimentos a posteriori daquilo que aconteceria, onde o mundo passou realmente por muitas transformações. O Brasil talvez tenha sido aí um dos grandes exemplos, sobretudo com a chegada de Vargas, em que as grandes transformações no campo social e um equilíbrio maior entre o capital e o trabalho passou a ser vigorado a partir da era Vargas, né? Mas basicamente a gente sabe, né, que essa relação entre o capital e o trabalho é uma relação sempre pendular, ou seja, ela sempre pende para o lado mais do capital do que do trabalho. É por isso que o sindicato tem esse papel importante, né, de criar um equilíbrio de forças em razão da sua forma de representação e de atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores. Né? O valor criado pelo tempo de trabalho excedente é apropriado pelos detentores do meio de produção, chamado capitalista. É aquilo que o Marx chamava de mais-valia, né? Ou seja, a mais-valia ela é resultado direto do processo de exploração, naturalmente. Né? Outra característica do capitalismo, que eu acho que é importante a gente colocar do ponto de vista, né, dos desdobramentos. Né? O capitalismo tende a separar as chamadas classes sociais de modo crescente. Isso é uma característica do capitalismo. Vamos pegar aqui o que está definido no slide. Com o avanço da tecnologia, né, um número cada vez maior de trabalhadores é rebaixado em suas técnicas, passando a executar serviços simples e repetitivos. Né? Isso aconteceu, por exemplo, na época do Fordismo.
né? A substituição dos homens pelas máquinas faz aumentar o exercício de reserva dos desempregados, naturalmente, porque quanto mais tecnologia, mais, vamos dizer assim, maquinário você usa na produção, menos necessário o uso da mão de obra, naturalmente. Então isso pode criar um número ainda maior na reserva de mão de obra, o que pode, inclusive, baratear o custo dessa mão de obra, porque a gente sabe que na relação, né, em que há um número excessivo de trabalhadores disponível no mercado de trabalho, a renda desse trabalhador cai, né, o salário pago ao trabalhador cai, em razão exatamente de ter aí uma oferta excessiva de trabalhadores em razão de uma demanda menor por parte do emprego do empregador, né. Outra questão é o modo de produção capitalista, mantém a posição de poder do capitalista e permite abundante oferta de trabalho a salários de subsistência. Claro que, naturalmente, o poder do capital sobre o trabalho é visível, né? Numa situação em que há uma situação favorável, numa situação em que há uma condição favorável ao capitalista, né, ele vai usar isso como instrumento de força para impor, né, regras menos vantajosas ao trabalhador e mais vantajosas aos seus próprios interesses, vindo de encontro àquilo que o próprio Adam Smith dizia, né? Quer dizer, a busca egoísta pela autorrealização, pelo lucro, né, leva naturalmente à riqueza. Mas a riqueza para quem? Riqueza para quem detém o capital, naturalmente, né? Entre os próprios capitalistas, né, o maquinismo do sistema faz desaparecer os pequenos empresários. Aí é uma questão interessante porque a partir de um determinado período do sistema capitalista, o que se verificou foi naturalmente um modelo do surgimento das chamadas corporações, e quando as corporações surgem, elas vão criar condições de competitividade desigual, né? Então a gente vê casos, por exemplo, de supermercados que desapareceram praticamente dos bairros, das vendinhas que nós tínhamos, por exemplo, lá atrás, nos anos 60, 70, até nos anos 80, naturalmente, com a globalização e com o advento da internacionalização do capital, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Mas isso vale para outros setores também, né? Não só, o setor de farmácia e outros setores, por exemplo, né? Esse processo ele é um processo quase que, né, comum a todos os países que passam por esse processo de transformação do sistema capitalista, né? Entre o ano de 1870 até o 1929, quando iniciou a grande crise lá, em razão de tudo que aconteceu, na aula que vem a gente vai falar bastante sobre isso, né? O que foi a crise de 29, suas consequências do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e também político, que afinal foi a crise de 29. E o resultado de sua crise, que gerou mais adiante, né, um nacionalismo xenófobo extremamente violento, né, que levaria depois ao problema da grave crise da Segunda Guerra Mundial, né? Mas o que a gente pode dizer nos princípios teóricos, os fundamentos da escola clássica econômica entre 1870 e 1929, né? Houve mudança na definição dos problemas econômicos básicos, né, em face de novos fatos econômicos e das transformações estruturais econômicas das nações industrializadas, ou seja, o capitalismo, a partir de 1870, 1875, ele passa a se organizar, de fato, né, em grandes corporações. É o surgimento dessas corporações que tornaria, né, o capitalismo mais fortalecido, né, e engoliria as pequenas atividades, né, produtivas, econômicas, né, comerciais, naturalmente, por não ter condições da sua forma justa de competir com as grandes empresas, né? E isso vai gerar um problema, né, para o próprio capitalismo, que é definido como um modelo monopolístico ou chamado monopólio, né? Porque uma das bases, por exemplo, da escola liberal é exatamente evitar o monopólio, porque o monopólio ele impede o desenvolvimento das capacidades plenas, né, do sistema capitalista, porque ele não tem, né, ele não tem as bases fundamentais, né, do processo de renovação, que é exatamente a competitividade, né? Se a gente olhar, por exemplo, para os países que fazem parte dos grandes acordos, por exemplo, é proibido ter monopólio, né? Só quem pode ter monopólio é o Estado, considerando que o Estado é um agente econômico desprovido do chamado alto interesse. Mesmo assim, né, nós vemos que em situações típicas, né,
mesmo estando tais companhias ou empresas na mão do Estado, né, há um abuso muitas vezes em razão exatamente de não haver a concorrência. Então, essa característica ela é fundamental, né, para, vamos dizer assim, o entendimento dos primórdios, vamos dizer assim, de um novo capitalismo que está surgindo ali no finalzinho dos anos 70, do século XIX, naturalmente, e isso vai se desenvolver especialmente no início do século XX, né? Outra questão importante, que exatamente por conta desses conglomerados, a formação desses monopólios, né, já no finalzinho do século XIX, início do século XX, o Estado começa a ter um papel mais interventor, não na sua plenitude como vemos hoje, mas sem dúvida alguma já cria-se ali uma situação típica de uma intervenção pontual para evitar excessos, para não colocar em prejuízo o próprio sistema capitalista, especialmente, né, quando se fala de um mercado livre, de mercado de livre competição, né. A economia passa a se preocupar com a alocação de recursos escassos entre uso alternativo com o objetivo de maximizar a satisfação dos consumidores. A partir do século XX, a gente vê, por exemplo, uma nova propagação do ponto de vista do sistema capitalista liberal, né? Quer dizer, a questão do consumo ele passa a ter um papel importante. Surge a escola consumerista norte-americana, ela vai buscar, através de estudos e pesquisas, por exemplo, entender o comportamento do consumidor, buscando entender as satisfações, as necessidades deste consumidor, e a indústria ela passa a compreender e faz essa leitura e ela começa a trabalhar, a produzir já em função, né, da necessidade do consumidor. Claro que isso não foi da noite para o dia, isso atravessou praticamente aí essa primeira metade do século XX, né, e a partir da segunda metade, esse modelo baseado na produção vinculada à demanda, ela já tem uma outra configuração. Então, nesse sentido, a gente vê que o início do século XX foi, sem dúvida alguma, um momento importante nessas mudanças, né, no sistema econômico. E tem outra coisa importante que a gente não pode deixar de observar, que no finalzinho do século XIX para o século XX, a economia ela ganha um caráter internacional, né? Quer dizer, se a gente olhar para a configuração do cenário internacional já no final do século XIX, as relações de troca, né, entre as nações, de fato, eram bastante intensas no final do século XIX, né, e vai se intensificar cada vez mais na medida em que as economias crescem, né, e demandam cada vez mais produtos, e o sistema concorrencial internacional vai permitir um incremento cada vez maior, até a grande crise de 1929, que parou o comércio internacional, e a partir daquele momento, né, o que se viu foi praticamente os países correndo para criar políticas protecionistas em defesa dos seus interesses, em razão da grave crise apontada naquele momento, né. No fim de 1929, a gente vai ver nitidamente ali, né, um problema muito, muito grave, né. Ou seja, se a gente olhar para a história, a gente vai ver isso, por exemplo, né? Entre os anos 10 e os anos 20, sobretudo depois do final da Primeira Guerra Mundial, né, a Europa ela começou a demandar muito produto, porque ela estava toda destruída. E os Estados Unidos, até mesmo o Brasil, na verdade, foram assim, importantes nesse sentido de recompor as demandas, vamos dizer assim, da Europa, por exemplo, né? Se a gente olhar do ponto de vista do cenário internacional, o alavancamento do crescimento econômico dos anos 10 e dos anos 20 nos Estados Unidos, né, teve uma relação muito direta aos acontecimentos na Europa. Grande parte dos produtos produzidos nos Estados Unidos eram enviados para a Europa, porque a Europa, depois do final da Primeira Guerra, estava destruída, então não tinha mais indústria, a sua infraestrutura estava totalmente destruída, né? Pelo menos uns 6 anos foram necessários para a reconstrução da Europa, e nesse período os Estados Unidos tiveram aí um papel importante vamos dizer assim, na substituição, né, de fornecedor de matérias-primas, de produtos industrializados, e isso foi uma característica que foi se observando dentro do processo do próprio desenvolvimento norte-americano. Só que isso depois gerou um problema maior, né?
A gente vai falar na aula que vem sobre isso, a gente inclusive pode pensar, já começar sobre essa questão, que é a questão da superprodução, que foi um problema que deu início à grave crise econômica, né, de 1929, e o resultado disso, de fato, foi, né, uma distorção no sistema internacional, um sistema que ruiu diante da impossibilidade do Estado, né, interferir na economia, pela inércia dos governantes na época, por acreditarem, por exemplo, que não se devia interferir ou não se deveria interferir na economia, porque acreditava-se que a mão invisível resolveria o problema da crise e que essa crise seria apenas um ajustamento dos agentes econômicos, né, em decorrência do desequilíbrio entre oferta e demanda, que em menos de 6 meses, um ano, né, todo o sistema econômico já estaria em equilíbrio suficientemente para recompor as condições do seu desenvolvimento. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, né? O que se percebeu foi de fato um agravamento cada vez maior, e isso criava uma inibição dos chamados investimentos por parte dos empresários. O Estado não interferia, o Estado não intervinha na questão, né? E aí, claro, veio a grande crise. Essa crise ela foi profundamente afetada exatamente por esse imobilismo, tanto por parte do setor privado quanto do setor público. E as consequências, de fato, né, afetaram profundamente o lado social. O chamado desemprego, né, aumentou assustadoramente. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, um índice acima de 28% na taxa de desemprego nos anos 30. Em algumas cidades, como Detroit, que era uma cidade responsável pelo setor automotivo, o desemprego batia a casa de 70%. Então, imagine a gravidade disso, né? A gente vê a realidade hoje no país com um índice de desemprego em torno de 7,7, 7,8, já é preocupante. Imagine naquela época, né, o quanto isso, né, realmente agravava a situação social. E tinha um outro elemento importante, é bom a gente lembrar disso. Naquela época não havia política de proteção social, de cobertura social, né? O Estado ele não interferia, não havia um Estado de regulação, um Estado de proteção, um Estado de bem-estar social, que a gente chama do welfare state, né? Isso foi criado a posteriori à chegada do Franklin Delano Roosevelt em 33, ele se candidata em 32, ganha as eleições e assume em 33. Foi a partir do New Deal, né, um programa de recuperação do sistema norte-americano, né, que as coisas começam a ganhar uma nova roupagem. E aí vai surgir a escola econômica keynesiana, que nós vamos falar disso na aula que vem. Foi exatamente a partir da escola keynesiana, né, que se começa aí uma nova perspectiva no processo do desenvolvimento de um novo capitalismo, capitalismo de orientação estatal. Ou seja, o Estado passa a ser o principal responsável em fomentar, desenvolver e criar as condições para o alavancamento, né, do sistema econômico. Essa economia estava toda inercializada, ou seja, totalmente parada. Foi o Estado, exatamente por não ter, né, esse interesse, esse autointeresse em busca do lucro e sim promover o interesse social, que permitiu uma transformação naquela situação decorrente da crise que se alastrava já por 3, 4 anos. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre isso, né? E a gente consegue, a partir da aula que vem, falar sobre o desenvolvimento do keynesianismo e uma nova escola que vai se formar ao longo dos anos 50, 60 e 70, né? E posteriormente também vamos falar um pouco sobre o monetarismo e as escolas clássicas, neoclássicas, que irão surgir a partir desse momento. Porque, inclusive, isso ajuda a gente a fazer um entendimento claro da nossa política econômica, para a gente, quando falarmos sobre macroeconomia, microeconomia, a gente poder entender o que são fundamentos da política monetária, da política fiscal que o governo vem utilizando, né? Até para fazer uma análise é bom a gente, por exemplo, ter clareza dos fundamentos, né? E o resultado buscado através daqueles que governam, daqueles que são os responsáveis em aplicar as políticas, né, necessárias para as transformações. A bem da verdade, o que a gente sabe é que o modelo econômico brasileiro hoje está em um processo de crise, né? Nós temos um déficit público, né, que está realmente criando um problema muito sério para o governo e mais ainda para a sociedade, mas isso já se falava desde antes das eleições do ano passado.
O que ocorre é que hoje o governo ele precisa criar as novas condições para exatamente superar essa crise. Está difícil, talvez porque a política talvez não seja adequada ou pelo menos os resultados não estejam aparecendo por razões óbvias, né, de natureza política. Bom, vamos deixar para a semana que vem. Semana que vem, então, a gente começa a falar sobre a crise de 29, as consequências dos programas de interferência por parte dos estados, especialmente o New Deal. A gente, aliás, pode até falar um pouquinho sobre a questão econômica que o Brasil também, juntamente com outras nações, estavam passando naquele momento e como que isso vai se transformar no processo do seu desenvolvimento. O capitalismo, a partir de 30, passa a ter uma nova configuração, e essa configuração é exatamente o modelo keynesianista, ou seja, o grande teórico desse modelo, né, chamava-se John Maynard Keynes, um economista inglês que foi responsável pela mudança, né, dos rumos do capitalismo no século XX. Ok? Então a gente fica por aqui, na aula que vem a gente retoma do início da escola keynesiana.